Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva. Tá no ar mais um podcast LE, o seu podcast exclusivamente sobre o NBB, sobre o basquete nacional. E hoje estamos aqui mais uma vez reeditando a parceria já histórica com Pedro Henrique do Laranja Pulsante. Olá, Pedro. Fala, Guanais, tudo bem com você? Mais uma vez, uma honra estar aqui, a gente bater um papo gostoso sobre o NBB. E vamos que o campeonato tá pegando fogo, entrando na reta decisiva, agora que o bicho pega para valer mesmo. É por aí mesmo, Pedro. A gente tem aí 26 rodadas no NBB, né? E atualmente temos times aí com 23 e até com 25 jogos, no caso do Pinheiros, ou seja, tá acabando. Por um lado é bom, né? Porque chega playoff, aquela história toda, jogos mais emocionantes, mata-mata, reta final. Por outro lado é ruim porque diminui o número de jogos, o número de transmissões não, mas o número de jogos, tal, para o fã de basquete já pode não ser tão legal por conta dessa diminuição do volume. A gente já tem algumas equipes que deixam a competição e tal, mas tudo é compensado pela emoção no final. Eu acho que a gente sempre falou desde o começo da temporada que existiam aí 3 blocos bem definidos, né? No NBB, 2 macro blocos que podia dividir ali em 3. A gente chegou na reta final ainda com grandes blocos. Inevitavelmente, dá para destacar os 3 primeiros, né? Franca, Flamengo e Pinheiros. Depois um bloco ali só com Mogi e Paulistano. Aí vem o blocão do Botafogo, que está em sexto, até o Cearense, que está em 12º, e por fim Vasco e Joinville, que só brigam para escapar da zona de rebaixamento, né, da lanterna da competição. O que você está achando? O que ainda dá para fazer nesse NBB? Como é que sua visão do campeonato até aqui, Pedrão? Bom, Lucas, acho que na parte de cima tudo se encaminha aí para a primeira colocação terminar nas mãos de Franca, né? Principalmente com a vitória em cima do São José. Mas acho que o bloco intermediário, a briga vai ser muito boa nessas 2 rodadas, 3 rodadas para alguns clubes. E a briga do Vasco ali com o Joinville é uma disputa muito melancólica, né? É uma disputa que ninguém queria estar envolvido. E fora que além da questão dentro de quadra, também é a questão da continuidade do projeto, então não necessariamente a gente tem apenas uma equipe rebaixada, podendo ter 2, né, por conta de problemas financeiros. É uma briga sadia, eu acho que nessa reta final, antes dos playoffs, se concentra no bloco intermediário. De resto, lá em cima acho que está tudo resolvido. E lá embaixo é um tanto ilusório achar que pode ter fim agora com o encerramento da temporada regular. Isso ainda vai, muita água ainda vai rolar. Vamos falar então, vamos começar ali de cima para baixo, falar um pouquinho de cada equipe aí, antes da gente chegar nos playoffs, né? Semana que vem tem podcast novo, já com tudo decidido, playoffs, teoricamente os prêmios individuais também a gente já pode encaminhar os votos, etc. Vamos lá. Primeiro bloco, Franca, Flamengo e Pinheiros. Franca tem 21 vitórias e 3 derrotas, Flamengo tem 20 vitórias e 4 derrotas, e o Pinheiros tem 20 vitórias e 5 derrotas. A Liga Nacional de Basquete mandou uma tabelazinha que eles armaram aqui das possibilidades, né, de que cada uma dessas equipes tem de terminar no final do campeonato, na primeira fase, e o Franca tem 87,5% de chance de confirmar aí a liderança da primeira fase. Flamengo e Pinheiros têm 6,25% cada um. Aí depois, para ficar em segundo, a situação é parecida. Franca tem 12,5% de chance de ficar em segundo lugar e Flamengo e Pinheiros têm 43%. Em terceiro lugar, o Franca não fica, não dá para o Franca ficar em terceiro, e Flamengo e Pinheiros têm 50% de chance cada um de acabar em terceiro. A grande verdade é que não, assim, é legal ficar em primeiro, tal, principalmente pensando numa semifinal e na final, já que essas equipes são aí as grandes favoritas para chegar na finalíssima do campeonato. Mas o importante era pegar o G4, isso já tá garantido, né? O primeiro objetivo é garantir a classificação direta para as quartas de final. Você tem um tempo de preparação e durante alguns anos isso vai até colocado na balança se realmente valia a pena, porque você ficaria ali 15, 20 dias apenas treinando e perdia um pouco de ritmo de jogo. Aí nessa temporada, já com a mudança aí
nos playoffs de oitava de final, reduzindo para 3 partidas, já não se questiona tanto isso. É muito mais vantajoso para os clubes garantirem a classificação direta. Então, esse primeiro objetivo ali foi cumprido. Eu acho que foi primordial, né? Num primeiro momento. Aí, consequentemente, com o passar do tempo, você acaba almejando coisas maiores, que é no caso da liderança e da vice-liderança. Levar mando de quadra para a semifinal e até para uma eventual final é muito importante, né? Dado também o equilíbrio que essas equipes têm entre elas, nos confrontos diretos. Perdão, minha tosse, gente. Acho que depois do NBB 9, né, que todos os integrantes do G4 caíram nas quartas, acho que acendeu aí uma luz de alerta na liga, nos próprios times, né? Os times são a liga é formada pelos times, é mais ou menos a mesma coisa, e eles mudaram aí essa parte do regulamento. Acho uma mudança interessante até. Privilegia, né, ainda mais quem tem as melhores campanhas na primeira fase. Mas isso não quer dizer também que só eles têm chances de ganhar o título, né? Tem outras equipes aí que podem aprontar, mas a gente já fala um pouquinho disso. O Franca, o Pedro, ele saiu da Liga das Américas, né? Então focou só no NBB, e isso é importante não só pelo fato de que o time não tem mais partidas, né, mais um campeonato para dividir a atenção, apesar de que o Final Four são só 2 jogos, e são 2 jogos que vão ser disputados justamente enquanto as oitavas de final vão rolar, porque a gente já tem as datas dos playoffs também, mas então não interferiria tanto nesse caso, mas sim pela pressão por um título, né? Franca, apesar de ter vencido a Sul-Americano e o Paulista, tem o NBB, a mesma história, guardada as devidas proporções, do Bauru até o NBB 9. Já tinha vencido tudo, Paulista, Liga das Américas, Sul-Americana, ido para o Mundial, ido para o NBA, mas o NBB ainda era um baita no objetivo, você ganhava de rival, você quebrava esse tabu, e o Franca tá em busca disso também, né? Sim, é aquela busca da temporada perfeita. Durante muito tempo, o Franca aí conviveu com época de vacas magras, de ser apenas um coadjuvante, hoje é protagonista. Então, evidentemente que as expectativas sejam das maiores, né, pelo lado francano. E conforme você vai ganhando títulos, ganhando confiança, jogando bem, tendo um padrão de jogo, é natural que você vá avançando nas competições e reforce essas expectativas da torcida. Então, claro, né, foi uma eliminação aí bem dolorida, até por conta de ter sido dentro do Pedrocão, o paulistano, que já se tornou um dos maiores rivais da equipe nas últimas temporadas. E agora só resta o NBB, né? Vamos ver o que vem pela frente ainda. Apesar dessa campanha sólida, a gente vai até falar um pouco disso mais lá na frente. Os playoffs exigem muito mais das equipes, né? É um campeonato à parte. E aí certos tipos de jogadores acabam aparecendo, né? Acabam crescendo nos playoffs, jogos mais decisivos e tal. A gente tem que ver também como é que se Franca vai reagir, né? Porque ano passado foi eliminado rapidinho pelo Bauru, foi varrido, e agora tem uma expectativa um pouco maior. Mas o que é legal notar é que ali, nas primeiras posições, tá tudo muito parelho, porque você vê, o Franca tem um domínio sobre o paulistano nessa temporada. Apesar do paulistano ter vencido na Liga das Américas, no NBB o paulistano foi melhor. Já o Flamengo perdeu tudo para o Pinheiros perdeu para o paulistano, tem o Mogi na jogada também, então tá tudo ali um pouco embolado nessa questão dos confrontos diretos. Algumas equipes, notadamente o Franca e o Pinheiros, acabam se destacando, mas os jogos ali são, na parte de cima, é tudo mais ou menos equilibrado. Os times, à exceção do Mogi, que tem aí basicamente um quinteto muito bom e um banco meia boca, são todos elencos profundos, bem equilibrados, e pode dar jogo em qualquer situação. Mas a gente já falou um pouquinho do Franca, o Flamengo também só tem aí o NBB, né, faz um tempo, e o que você acha? Ele tomou um certo sufoco do Bauru, mas ganhou o Super 8 também meses atrás. Como é que chega o Flamengo nessa reta final aí, com o Varejão, com o Balbi? Como é que vai ser com essa galera? O Flamengo teve uma campanha muito sólida, né, Lucas? Mas, assim, eu acho que foram poucas as partidas que a equipe conseguiu apresentar aquilo que se espera dela, né? Principalmente pela formação do elenco,
praticamente a base campeã nacional com o paulistano na última temporada. Também veio o Gustavinho, que ano após ano aí é indicado, premiado como o melhor técnico, já trabalhou com esses jogadores, então, né, não precisaria conhecer o elenco, apenas, digamos assim, mudaria o projeto, deixaria a capital paulista para a capital fluminense, em grande parte de seus pupilos. Então a expectativa era muito alta, de fato a campanha é muito boa, mas a gente não vê aquele domínio nos jogos, né? Jogos, evidentemente que o NBB nas últimas temporadas tem um nível técnico entre as equipes muito próximo. Tem uma outra equipe que acaba destoando, é verdade, mas os jogos têm sido parelhos. Isso independentemente do adversário, na maioria das vezes. Então tem também esse lado. Mas é uma equipe que parece ainda que está com um pouco de freio de mão puxado. Não digo nem aspecto físico, porque a gente vê que nos últimos quartos das partidas a equipe prevalece. Então, essa é uma possibilidade descartada, muito pelo contrário, a equipe chega muito bem preparada fisicamente. Mas eu acho que quando você não tem um quinteto titular definido, isso mostra que o técnico ainda tem algumas dúvidas na cabeça. O elenco é profundo, mas parece que o Flamengo ainda não encontrou um quinteto ideal para começar as partidas. Tem a questão de ser uma característica das equipes do Gustavinho, sempre modifica até em cima do oponente, mas a gente não consegue ali ver um quinteto titular do Flamengo bem estabelecido. Eu acho que a gente tem ali Derek e Jonathan, principalmente, não estão repetindo o mesmo basquete aí das últimas temporadas. O Derek teve alguns bons lapsos nesse ano, teve jogo aí nas últimas semanas com 20 e tantos pontos, não sei o quê. O Jonathan caiu um pouquinho, mas também com Marquinhos no elenco e tal. É um pouco complicado você esperar que ele repita os mesmos números. Mas nomes, por exemplo, como Nesbitt também fica um pouquinho abaixo, faz alguns bons jogos e some em outros. Olivinha, a mesma coisa. A regularidade ali está realmente no trio Balbi, Marquinhos e Varejão. O entrosamento entre Balbi e Varejão tem dado certo, tem crescido, principalmente aí pós Super 8, né? Porque o Campeonato Carioca e o começo do NBB foi um pouco claudicante esse entrosamento deles, e o Marquinhos ainda resolve vários jogos, né? Contra o Bauru na última semana, o Marquinhos entrou no terceiro período, o jogo estava bem. Isso é um jogo interessante, o jogo estava bem equilibrado. O Demetrios dobrou bem, né, a marcação em cima do homem que passava do meio de quadra com a bola do Flamengo, que geralmente era o Balbi, mas às vezes era o próprio Marquinhos, dobrava a marcação nele e isso gerou muito erro. Outra coisa que permitiu uma marcação agressiva dessa, e aí pode ter sido um aceno do Demetrios para todo mundo que enfrentar o Flamengo daqui em diante, é que tá dando para pagar para ver o chute do Flamengo de 3. É um dos piores times nesse quesito na competição, e o Demetrios em certos momentos pagou para ver o chute do Flamengo, e deu certo porque o Flamengo não conseguia acertar esses chutes. A estratégia só não foi mais bem executada. Defensivamente foi, mas o ataque não aproveitou, o Fulvio não estava bem, o Lucas Mariano na defesa e no ataque também teve uma noite horrorosa, e acabou complicando um pouco essa situação das dobras e da movimentação no ataque e nos contra-ataques depois. Mas pode ser uma alternativa, o Flamengo estava meio perdido nesse sentido. E aí entrou o Marquinhos, né, que fez 9, 10 pontos seguidos no terceiro período e matou o jogo ali. Depois foi só administrar. Então ainda tem Marquinhos que também cresceu muito de produção ao longo do campeonato, né? Tá aparecendo aí de novo nas conversas para levar o MVP, se bem que já é do JP Batista, né? Se esse campeonato for minimamente sério, é do JP Batista. Mas o Marquinhos já tá subindo aí na nossa avaliação da locomotiva, né? A gente divulga toda semana nas redes sociais. E playoff, né, amigo? Aí ele cresce e a história é outra. Sim, o Flamengo tem uma defasagem muito séria, né? Principalmente com o basquete moderno, que privilegia tanto as bolas de 3 pontos. O Gustavinho no Paulistano, na última temporada, era uma equipe muito perigosa no perímetro. Nesse ano, o Flamengo se mostra tanto quanto carente. Tem alguns bons nomes para a função, mas é o que você falou. O Derek vive uma temporada de altos e baixos. O Jonathan também perdeu o volume que tinha ofensivamente. Ele que tinha evoluído muito,
sempre foi um bom defensor, mas não tinha a mesma volúpia no ataque. Na última temporada, ele deslanchou. E dessa vez, até por conta dessa distribuição do volume de jogo, que é muito concentrada no trio, acabou ficando um pouco de lado. Mas tem um fator do Flamengo que é muito importante, né? O peso da camisa e o apoio da torcida. Enfrentar o Flamengo em qualquer circunstância já é muito complicado, independentemente do lugar, uma torcida muito grande que comparece. E quando o jogo é ainda no Rio de Janeiro, é muito mais delicado, porque pega um jogo de playoff, uma arena carioca, enfim, não sei onde o Flamengo vai mandar os jogos, mas o apoio da massa é muito forte e isso pode fazer a diferença e compensar um pouco essas defasagens do elenco. Cara, às vezes eu tenho a impressão que o Flamengo, o Balbi defende bem, o Davi tem uma defesa razoável até, mas e tem o Mineiro também faz um bom trabalho na defesa no garrafão, mas eu acho que falta uma defesa boa na ala. O Marquinhos é um jogador completo, mas eu sinto falta, até assistindo os jogos do Paulistano ultimamente, eu sinto falta do que o Ed fazia com o comando do Gustavinho. Que o Ed sim é um cara que defende aí da 2-4 muito bem, e não tem um cara desse no Flamengo, por incrível que pareça. Né? E aí acaba penando, às vezes, nesse sentido um pouco. Mas vamos ver, o Flamengo, apesar de a gente ter falado de alguns defeitos, é um baita de um time e com certeza aí é um dos favoritos a retomar o caneco do NBB depois de 2, 3 temporadas fora. Para fechar esse primeiro bloco, pode falar, perdão. Só antes que você mude de assunto, na minha opinião, você falou que a gente tem que respeitar o Flamengo, enfim, pela qualidade. Na minha opinião, o Flamengo é o time que tem o melhor elenco do Brasil. Não está em primeiro, Franca praticamente comandou a fase regular, ficou à frente em grande parte do campeonato, mas para mim o Flamengo hoje quem tem um banco mais equilibrado. Aqui tem Crescenzi ali, que não acrescenta muito, mas sim, Davi, Nesbit, Jonathan, Derek, a questão é que antes da temporada eu acho que fazia um pouco mais de sentido pensar nisso, por tudo que esses jogadores apresentaram, mas a partir do momento que o próprio Davi Rosseto, como a gente já falou aí, Derek, Nesbit e Jonathan caíram um pouco de rendimento, acho que essa profundidade fica um pouquinho mais prejudicada. Eu acho que no garrafão eles estão bem calçados ali, apesar do Olivinha não ter uma grande movimentação, mas Varejão e Mineiro dão conta do recado. Marquinhos direto joga de 4 também. Mas eu acho que esse banco, eu tinha um pouquinho mais de expectativa sobre nessa profundidade aí do banco do Flamengo. Mas vamos ver. Eu acho que tudo ainda pode mudar, né? Playoff é outro campeonato, como você mesmo disse. Para fechar, então, vamos lá. O Pinheiros está em terceiro, né, com 20 vitórias e 5 derrotas. Flamengo e Franca ainda tem 2 jogos para fazer. O Pinheiros só tem 1. Então, dificilmente o Pinheiros vai conseguir mudar alguma coisa na classificação. A menos que Franca e Flamengo percam quase tudo que tem pela frente aí. E o Flamengo e o Pinheiros vença, porque também não é fácil. O Pinheiros tem um último jogo aí contra o Vasco na última rodada, que com certeza vai ser um jogo aí que vai ajudar a definir a equipe rebaixada nesse NBB. O último episódio do podcast da Locomotiva foi com o Betinho. Faz aí 2 semanas, a gente ficou uma semana aí ausente. Foi com o Betinho, até então o Pinheiros era líder, o Betinho estava inteiro fisicamente, de lá para cá o Pinheiros perdeu para Franca, Brasília, o Betinho machucou. Logo, zicamos! A gente nunca falha nessa. Mas o Pinheiros está aí, né? A gordura que pegou no meio do campeonato foi suficiente para deixar o time pelo menos em terceiro lugar, o que já é uma posição bem acima do que as previsões indicavam, né? A temporada do Pinheiros, independentemente da posição final, é espetacular, né? O clube briga aí até a última rodada pela liderança. Realmente é muito difícil, só uma combinação de resultados e muito improvável garantiria o Pinheiros na liderança. Mas é a melhor campanha da história do clube na competição, um padrão de jogo estabelecido, uma defesa forte, um trabalho coletivo aí muito qualificado. É difícil você elencar uma peça importante. Lógico que o Betinho é um jogador fora da curva,
uma baita aquisição do Pinheiros, mas tem outros ali que não deixam nem um pouco a desejar, né? É um quinteto titular extremamente forte e versátil. Sim, eu acho que esse programa não vai servir para a gente falar sobre os prêmios individuais, vai ter coisa assim mais para frente. Mas eu acho que dá tranquilamente para colocar aí o Guidetti como o melhor técnico da competição, né? Ah, dá. Tranquilamente. Porque o elenco, apesar de bom, teve um trabalho muito bem feito por ele ali. O modo como ele usa os jogadores que tem à disposição está sendo muito legal. A gente tem uma evolução muito grande do Isaac, o Bennett jogando também ali para ficar entre os 5 principais jogadores de todo o campeonato. Betinho, possivelmente o melhor sexto homem. Então é um elenco que está indo muito bem e que a gente vai lembrar com carinho desse elenco nos próximos anos, viu? Eu vou mais longe. Perdão minha Falou de tosse de novo, gente. Repete aí, Pedro, porque eu tossi. Eu vou mais longe. Não só colocaria o Guidetti como o melhor técnico, como se existisse um prêmio, eu também colocaria para montagem de elenco, premiaria a diretoria do Pinheiros, que foi quem melhor montou o elenco com o orçamento disponível. Ah, foi, né? Livrou a folha do Holloway e resolveram trazer vários jogadores que agregavam ao invés de mais uma estrela. Porque o Betinho, apesar de ser aí um scorer do time, né, podemos dizer assim, nunca teve o mesmo peso assim, até por conta das lesões que ele teve na carreira, né? Quem sabe daqui para frente. Mas trouxe aí Dawkins e Betinho, né? Isaac também veio muito bem do Bauru, Ruivo teve uma evolução boa, e Carbonari e Toledo que voltou aí, completa esse elenco que é bem profundo, cara. Eu gosto muito de ver o Pinheiros jogar, é o time mais legal de ver jogar, eu acho, de analisar as jogadas. Você percebe ali, a gente até conversou com o Betinho, tem algumas jogadas já que vocês podem até reparar, depois dos tempos técnicos, pelo menos uma ou duas vezes em toda a partida tem uma jogada que o Bennett e o Renato fazem no canto da quadra, que um finge que vai bloquear para o outro, mas no final das contas ninguém bloqueia para ninguém, sempre vai surgir um dos dois para chutar livre de 3, ou para o Bennett infiltrar, e funciona todas as vezes contra todos os times. E tá um time muito bem treinado mesmo. Tá muito legal ver o Pinheiros jogar, mas tem um asterisco aí que foi o Super 8. O Campeonato Paulista não dá para levar tanto em consideração, né? Porque foi muito no começo da temporada. Eu acho mais preocupante o Super 8, aquela derrota para o Botafogo num jogo mata-mata, ligou uma luzinha amarela ali. Quero ver como esse time vai se portar em playoff, hein? Exatamente. Foi o primeiro grande desafio da equipe na temporada, né? Digamos assim, até porque a fase de classificação são pontos corridos e é um cenário completamente diferente de um playoff. E o Super 8 veio com essa proposta, né? Além de você acrescentar um novo campeonato, uma data festiva, tem também todo o apelo técnico, né? Porque rende uma vaga para uma Liga das Américas, já auxilia na preparação para o próprio playoff do NBB. E o Pinheiros foi muito, muito mal. Esperava-se muito do time. O time caiu logo de cara com um desempenho assim muito abaixo do que vinha apresentando na temporada regular. Realmente, vamos ver como que a equipe lida agora com esses jogos de mata-mata, porque teve aí todo o segundo turno pela frente para continuar no processo de amadurecimento para chegar bem nos playoffs. Para quem não se lembra, o Pinheiros perdeu para o Botafogo jogando em São Paulo. E justamente foi o que você falou, mais do que uma atuação monstruosa do Arthur Bernardi, que fez 20 e tantos pontos, foi muito bem nesse jogo. Só que mais do que isso, o Pinheiros jogou mal. Ofensivamente, coletivamente, o Pinheiros jogou mal. É muito fácil notar que o Pinheiros começa. Você vê que o Pinheiros está com um problema quando começa a individualizar. Quando o Bennett começa a bater muito para dentro, quando o Dawkins começa a bater muito para dentro, sem tanta conversa assim com os companheiros, né? Que é um jogo muito coletivo, tal. Quando eles ignoram as trocas, as coisas assim, você vê que o time está um pouquinho desesperado. E foi bem isso que aconteceu contra o Botafogo, e é isso que eles estão tentando corrigir agora nessa reta final. Tem um último jogo aí, que vai ser um teste duro, porque vai ser um jogo decisivo, mas que para o Pinheiros não vai valer muita coisa, é um jogo decisivo para o Vasco. Mas vai ser um bom teste aí antes dos playoffs. Mas fechando esse bloco aí, vamos para o próximo, para o quarto e para o quinto, né, que é Mogi Paulistano. Vamos falar um pouquinho mais rápido agora dos times,
até para a gente não perder muito tempo, senão vai ficar muito longo esse podcast aqui. Em quarto lugar vem o Mogi com 16 vitórias e 8 derrotas, não alcança mais o Pinheiros, mas briga com o Paulistano, que tem 15 vitórias e 8 derrotas, né? Se o Paulistano vencer o jogo que tem a menos, a campanha vai equiparar. O legal do Mogi, que vai ser muito interessante, é que tem uma tabela horrorosa. Eu acho que a pior tabela é a do Mogi nessa reta final. Ele tem nada mais, nada menos que o Franca em Franca e o Bauru em Bauru. Então talvez seja a pior tabela dessas últimas rodadas, seja a do Mogi das Cruzes. E o Mogi paga o preço de uma quinzena ou um mês muito ruim, que foi no mês de fevereiro. A equipe vinha bem, até brigando ali para se aproximar dos 3 primeiros colocados, uma sequência de 11 vitórias consecutivas. Parecia que a equipe realmente ia emplacar na temporada. Aí veio aquela participação horrorosa na Liga das Américas, com 3 derrotas para times com pouca tradição, com exceção do São Lourenço, os outros com pouca ou nenhuma tradição na competição, e o time se perdeu ali. Tem também toda a questão extra-quadra, problema do Chamel, com Guerrinha, enfim, Fabrício também não pode jogar, mas esse desempenho ali, em 15, 20 dias que a equipe foi eliminada e sofreu 3 ou 4 derrotas consecutivas no NBB, estancaram a campanha da equipe. A equipe estava brigando lá em cima, caiu, o Paulistano se aproveitou muito bem disso, mesmo participando da Liga das Américas, levou bem as 2 competições, encostou e, ao meu ver, é o favorito aí para fechar a fase regular na 4ª colocação. Até porque a tabela do Paulistano é um pouco menos difícil, né? Também pega o Bauru, mas é em São Paulo, pega o Botafogo também em São Paulo e fecha contra o São José no Lineu, né, em São José dos Campos. Mas eu tô pegando aqui, quem que tem a vantagem no confronto, você sabe? Mogi. Mogi tem? Então tem que tirar uma vitória do Mogi aí também, não é fácil não, até porque os adversários, apesar de não ser aí um Franca e um Bauru fora de casa, mas são adversários complicados, né, pro paulistano. Eu tô morrendo com tosse, gente, desculpa. É que a ordem dos confrontos é mais complicada, além dos adversários em si. Porque o Franca não garantiu ainda a primeira colocação, embora esteja muito próximo. E o Mogi já vai de cara encarar a equipe francana. Ou seja, é o jogo que vale a temporada para Franca, não a temporada em si, porque a temporada é muito boa, os objetivos são muito maiores. Mas é o jogo que pode confirmar a primeira colocação do Franca. E na sequência a equipe visita o Bauru, na última rodada, com o Bauru brigando ali ponto a ponto para ter o mando de quadra nas oitavas de final. Por isso eu acho muito difícil. São 2 clássicos também, né? Tudo pode acontecer, mas realmente a tabela é um pouco mais complicada. Acho que essa questão extra-quadra do Guerrinha, cara, é um absurdo, né, meu? Se você que acompanha o NBB estava numa caverna nos últimos tempos, o Chamel foi punido por doping recentemente, não, faz um tempinho já. E aí sim, ele cumpriu a suspensão, e aí sim, recentemente, houve um novo julgamento que puniu o Guerrinha e o Danilo Padovani, técnico e assistente técnico do Mogi, por 6 meses fora do time, fora dos comandos dos jogos, por ter assinado a súmula com o Chamel teoricamente dopado. Cara, isso não existe. Isso não existe. O técnico não tem que ficar controlando esse tipo de coisa, a menos que o doping do atleta seja por influência do técnico, que não foi o caso, cara. Isso é um absurdo. Você via, eu assisti o jogo do Pinheiros com o Mogi na quadra, eu tava trabalhando nesse jogo, e o Guerrinha tava do lado de fora assistindo, o Kadum tava comandando o time. Pô, legal, o Kadum tem experiência e tal, mas o Guerrinha que é o técnico. E dá pra ver o Guerrinha puto da vida no banco, sabe? No banco que eu digo, na arquibancada. Foi um erro, vai ter um novo julgamento agora, vamos ver, tomara que reverta isso daí a tempo dos playoffs, porque é um absurdo o que aconteceu. Não tem nem o que falar, né? Tá tudo errado nessa história aí. E, bom, prejuízo já foi causado, né? Pelo menos que ele seja minimizado e corrigido a tempo dos playoffs, como você falou. Sim, sim. E vamos ver, playoff é aquela história. O Mogi, como a gente já disse, tem basicamente os 5 titulares,
né? O Caferato ajuda um pouquinho, o Filipinho ajuda um pouquinho, mas não o suficiente para ter o mesmo nível de jogo de Pecos, Chamel, Deodato, Gruber e JP Batista. E numa sequência muito grande de jogos, os jogadores jogando 35, 38 minutos por jogo, tem que torcer para não acontecer nenhuma lesão. Se não acontecer, o Mogi ainda pode encher o saco de algum time, mas se acontecer, vai ser problema. Nesse mesmo jogo contra o Pinheiros, por exemplo, o Gruber machucou com 4 minutos de jogo. O Cadum ainda tentou usar o João Pedro, mas não teve jeito. Ele colocou o Caferato e jogou com 4 abertos. Sabe, não tem uma boa suplência. Então o time tem que rezar para se manter saudável, porque o volume em cima dos cinco titulares é muito grande. Inclusive, conversei sobre isso com o JP Batista no jogo das estrelas, tal. Ele acabou confirmando, né, que o volume em cima dele 5 é muito alto. Isso pode pesar um pouco contra o time. E uma coisa... Isso, só completando. Como tem uma rodada muito difícil, ainda tem um agravante de não poder poupar os jogadores nessa reta final. Não poupar de não pôr para jogar, mas de limitar os minutos, porque corre o risco de perder a quarta posição e cair para quinto seria desastroso por um elenco numericamente limitado igual ao do Mogi. E o bacana nessa história toda aí é que por terminar em quarto, né, em quarto colocado, em quinto colocado, provavelmente eles podem se encontrar já nas quartas de final. É um confronto aí de muita rivalidade nos últimos anos, são os últimos finalistas da competição. Então, tudo isso que a gente está falando das duas equipes vai servir de base para uma possível prévia de umas quartas de final. E aí o mando de quadra pode ser muito importante. O histórico do confronto apresenta muitas vitórias dos visitantes e tudo mais, mas ninguém numa altura dessa da temporada quer deixar de lado o fator quadra, né? Todo mundo briga por ela para poder decidir ao lado do seu torcedor. Ninguém vai falar que joga melhor longe de casa, né? Não. Bom, mas então o paulistano vem aí com uma vitória a menos, mas também um jogo a menos que o Mogi, e muito disso por conta daí da Liga das Américas, né? O paulistano tá no Final Four, vai pegar o São Lourenço na semifinal, e ainda não tem sede definida, mas provavelmente não vai ser no Brasil, vai ser ou na Venezuela ou na Argentina. Missão duríssima aí para o CAP, mas o que chama atenção é o fato de que as oitavas de final do NBB começam dia 30 de março já, e o Final Four também começa dia 30, então se o CAP não conseguir a quarta posição no NBB, vai ficar ainda mais apertada as datas deles, porque eles vão ter que jogar o Final Four e já voltar com oitavas de final aí na conta. E olha só, provavelmente, pelo andar da carruagem, vai ser o Cearense em 12º lugar. Então, pelo menos uma viagem a mais para Fortaleza, que é a maior viagem possível nesse NBB, o CAP teria que fazer. Mais um motivo aí para o time se preocupar e pegar essa quarta posição. Por outro lado, tem aí uma sequência de jogos, de 3 jogos aí nos próximos 11 dias antes do Final Four, vai ter que fazer uma viagem para fora do país, e o título da Liga das Américas seria talvez o maior título da história do clube, além de ter aquela história da rivalidade do Pinheiros ter uma Liga das Américas e o paulistano não. É uma polêmica aí que muita gente diverte opinião em relação a qual campeonato tem mais importância, né? O NBB ou a Liga das Américas. Eu, particularmente, acredito também que seja a Liga das Américas. Então, embora a equipe tenha conquistado 2 campeonatos importantíssimos na temporada passada, eu acho que nesse momento da temporada é o principal objetivo. As vésperas aí do Final Four, que reúne os 4 principais equipes do continente, não tem como ser um pouco diferente disso. Claro que a equipe, nessas últimas rodadas, aí vai brigar com unhas e dentes pela quarta colocação, mas é o que você falou, o calendário está extremamente apertado. Menos mal que o paulistano tem um banco mais vistoso, mais numeroso, e consegue manter e às vezes até modificar o cenário da partida, como a gente viu em algumas apresentações recentes contra o próprio Franca na Liga das Américas.
O time vem em alta, mas realmente essa sequência aí avassaladora de jogos pode comprometer um pouquinho o rendimento e os resultados da equipe. A vantagem do Paulistano é que justamente essa, né? Quando você tem um Renan Lenz para vir do banco, quando você tem aí um Rockmore, que nem sempre começa, sabe? O Jorginho também realmente consegue dar um outro gás para o time, né? É um elenco ainda bem profundo e que está livre de lesões, né? Tirando o Antônio, que estava voltando recentemente, mas é um elenco aí que, na sua maior parte, está bem fisicamente e vai precisar muito desse físico nos próximos jogos. Pegar a quarta posição é crucial por causa disso que a gente falou, e vai ser muito legal realmente essa dinâmica, porque os dois times precisam, além da vantagem óbvia, né, de você ter um descanso, de você ter a coisa, os dois times precisam dessa quarta posição, porque senão vai estourar tudo, e provavelmente complicaria já o duelo das quartas de final, e quem sabe até uma semi, mas a briga vai ser boa, eles não podem roer o osso, não. Eu queria muito ver um confronto entre eles nessa reta final, mas infelizmente já foi, até porque, por eles terem feito a final do último NBB, eles foram confronto de abertura do turno e do retorno, tal, como já é tradição no campeonato. E aí, ó, o Cap tem 15 vitórias, né, igual a gente falou, mas tem 23 jogos, né? Se ganhar o jogo que falta, teria 16 vitórias. O sexto colocado, que é o Botafogo, cara, tem 11 vitórias. É um degrau muito grande entre o quinto e o sexto. E era um degrau que já estava se desenhando aí desde o começo da competição. Quem teve a chance de se aproximar disso foi o Minas, né? Quando teve aquela boa sequência de jogos antes de começar a perder tudo de novo. Né, teve aí 4, 5 derrotas seguidas e perdeu a chance total de se aproximar aí desse G5. Mas vamos lá. A gente tem Botafogo em sexto, 11 vitórias e 13 derrotas. Corinthians em sétimo e Minas em oitavo com 10 vitórias e 14 derrotas. Bauru vem atrás, mas tem um jogo a menos. Né? Bauru tem 9 e 14, mas por ter um jogo a menos pode ficar 10 e 14. Brasília com 9 e 15. São José com 9 e 16. São José também já fez 25 jogos, só tem mais um. E Cearense com 8 e 16. Cara, tá enrolado. Tá enrolado. A gente tem aí Bauru com 3 jogos, é o time que mais pode se mover, né? Pode chegar até a sexta posição. São José tá um pouquinho mais engessado ali, né? Porque já fez 25. Mas a gente tem, ó, olha só os confrontos que a gente tem nas últimas 2 rodadas do NBB. A tabela apagou do meu computador. Vamos lá, voltou agora. A gente tem Minas e Cearense, a gente tem Corinthians e Botafogo, Minas e Brasília. Cara, é tudo confronto direto ali no meio, hein? É tudo jogaço. Sim, e quando a gente pega a tabela e vê esse desnível entre os dois pelotões, é meio que já era imaginado isso no começo da temporada, né? Talvez a surpresa maior tenha sido o Bauru ficar fora desse primeiro pelotão. Mas a gente já esperava que fosse ter 2 ou até 3 blocos, né? Esse bloco intermediário realmente está tudo indefinido. E essa vai ser o grande charme das rodadas finais, porque, como você disse, tem confrontos diretos, tem disputa por posições, mando de quadra nas oitavas de final, que é extremamente importante, ainda mais por ser apenas 3 jogos. E então tem muitas possibilidades, né? E você comentou do São José engessado com a derrota por Corinthians, ele já não tem mais chance alguma de ter um mando de quadra nas oitavas de final. O máximo que ele pode almejar é uma nona colocação. E ainda assim é muito difícil. Então, São José, nessa sequência negativa que teve na reta final da primeira fase, comprometeu demais. Até 15, 20 dias atrás, a equipe estava na sexta colocação, brigando ali ponto a ponto com o Botafogo. Foi uma queda extremamente prejudicial no momento tão decisivo. E vai ter um jogo só em casa, né? Porque oitavo de final melhor de 3, vai ter que usar a força do Lineu. Vai ter que usar bem a força do Lineu, perdão, eu engasguei. Pensei mais rápido do que eu falei agora. Vai ter que usar a força do Lineu nessa partida e tentar garimpar alguma coisa fora de casa. Olha, como a gente já falou, vai mudar muito, né? Porque tá tudo muito embolado, sabe? Tem confrontos diretos ainda, mas hoje, se os playoffs fossem hoje ou amanhã, os confrontos seriam Botafogo e Cearense, Corinthians e São José, Minas e Brasília. Eu errei, Não, né? não, não.
Eu errei, perdão. Paulistano. Paulistano e Cearense, Botafogo e São José, Corinthians e Brasília, Minas e Bauru. Cara, são todos bons jogos, mas isso tem tudo para mudar. Porque eu acho que o foco nesse bloco aí talvez seja o Bauru, porque é o time que tem 3 jogos ainda a fazer, é o único time que tem 3 jogos para fazer, e vai pegar Paulistano fora, que é difícil, tá? Vai ser o jogo depois de amanhã. Tem ou amanhã, ou hoje, sei lá quando você está ouvindo isso, ou já foi, né? Vai saber quando você está ouvindo. Depois, cara, olha só, o Bauru tem Joinville também aí, um jogaço para decidir quem vai cair, né, nesse NBB. Vale lembrar que no primeiro turno o Joinville enfiou 30 pontos no Bauru lá em Santa Catarina, e por fim, na última rodada, o Bauru pega o Mogi em casa, igual a gente já falou. Eu acho que o Bauru seria, nesse caso aí, ao lado do Vasco. É que o Vasco foi por outros motivos, mas o Bauru, a principal decepção da competição, sofreu aí no primeiro semestre da temporada com lesões. Depois, no segundo turno, com todo mundo voltando, né, a boa forma, com o time inteiro de novo, viu que o elenco não era tão qualificado igual todo mundo achava. Gabriel Jaú ainda faz muita falta. Lucas Mariano não recuperou o bom basquetebol, é uma âncora no garrafão do time, tanto na defesa quanto no ataque, e tá aí patinando na 9ª posição. Tem feito bons jogos nas últimas rodadas, mas perdeu para os times de cima, aí notadamente o Flamengo e o Pinheiros, né, mano? O Bauru é um time que não inspira confiança, né? Começou a temporada muito bem, com a expectativa lá em cima, teve aí diversos problemas dentro e fora de quadra, com lesões, problemas entre dirigentes, troca no comando de gestor da equipe, enfim, tudo isso impulsiona a campanha negativa do Bauru Basquete, né? Apesar dessa melhora nas últimas rodadas, ainda falta muito para a equipe passar aquela confiança de que, opa, vamos mudar a chavinha que agora são os playoffs. Tem muita coisa ainda para a equipe que a equipe precisa corrigir, e apesar de ser uma das equipes que tem mais possibilidade de terminar na 6ª colocação, tudo gira em torno desse confronto contra o Paulistano, né, em São Paulo. Depois disso, embora o jogo contra o Joinville e o Mogi das Cruzes seja complicado em função das duas equipes estarem envolvidas com objetivos diferentes, é no interior paulista, na Casa do Dragão, então, ao menos na teoria, o confronto na capital paulista tende a ser o divisor de mares aí. Por mais que a gente tenha falado aí que o Bauru seja um time que não está inspirando tanta confiança, apesar dos bons jogos recentes, é um time que está tendo uma defesa boa, mas está tendo um ataque muito truncado, e aí passa novamente pelo Lucas Mariano, né? O Marcão também não tem conseguido ali fazer muita coisa quando entra. O time depende muito de um dia inspirado aí, principalmente do Fúvio e do Jefferson, né? Que são aí o Fúvio, o cara mais cerebral, o Jefferson, um cara que é franco atirador, mas também sabe jogar lá dentro. Quando a bola do Jefferson cai, tudo lindo. Quando não cai, é um problema. Contra o Flamengo foi assim, por exemplo. Mas, dito isso, o Bauru é aquele time que ninguém quer pegar, porque o elenco do Bauru é o melhor elenco ali do 6º para baixo. Isso é indiscutível. O Bauru tem Alex Garcia, que é tido para muitos aí, inclusive nas análises que a gente fez no Locomotiva, como o maior jogador da história do NBB. Tem Jefferson, que cresce muito em momentos decisivos. Tem Larry Taylor, que tem uma qualidade técnica gigantesca. Tem Enzo, tem o próprio Lucas Mariano, que vai saber, né, se resolve voltar a jogar basquete. E é um time perigoso, ninguém quer enfrentar. Tem o Gustavo Basílio, que é muito bom defensor. E é um time aí que, se conseguir passar pelas oitavas de final, vai dar bastante trabalho nas quartas. Isso é indiscutível. Pode perder? Pode, mas vai dar trabalho nas quartas. É interessante notar que, simultaneamente, já se fala aí nos bastidores do time, né, na diretoria, de quem pode ficar, quem não pode ficar para a próxima temporada, já pensando aí em 2019, 2020, né? De certo mesmo. Óbvio que Larry provavelmente fica, que mais? Enzo também tem um grande apreço lá, assim como Jefferson, mas a única certeza mesmo é que Jaú fica porque ele está lesionado e o Bauru não pode se desfazer dele legalmente, né? Então,
Por mais que não seja a hora de pensar nisso, já há ali um burburinho de quem a diretoria está vendo, quem pode aproveitar já para a próxima temporada. Não está esperando muita coisa, não. Até porque tem o fator político também. Ao fim do NBB, tem eleições no Bauru, e ninguém sabe se vai manter, se vai vir uma chapa diferente, com o Vitinho Jacob voltando para o corpo técnico. Tem toda essa questão política ali no Bauru também, que pode influenciar bem a montagem para a próxima temporada. Ano de eleição é muito complicado, não é uma exclusividade do Bauru, todas as equipes em todos os esportes sofrem com isso, os bastidores estão ali pegando fogo, né? E nesse momento, eu acho que um dos principais trabalhos do Demetrios, da comissão técnica, é blindar a equipe desses burburinhos, né? Porque se na temporada regular, que eles eram muito menores, não existia ainda esse papo daqui, papo dali, já tinha muita dificuldade o time, agora então na fase decisiva, com tudo isso vindo à tona, a cabeça do jogador fica muito mais confusa, dispersa, então é um problema a mais aí, digamos, para o Demetrios e toda a comissão administrar, para que a equipe fique focada exclusivamente na quadra. Pelo menos enquanto ele estiver participando do campeonato. Não sabemos até onde o Bauru pode chegar, mas enquanto estiver vivo, é um pepino a mais para o Demetrios. Mas voltando ali para a classificação, apesar disso, o Bauru tem a faca e o queijo na mão para conseguir uma boa classificação, pelo seguinte motivo: o time tem aí 3 jogos a fazer, e na sua frente, o Bauru e o Corinthians têm a faca e o queijo na mão, porque o Corinthians tem 2 jogos só, os 2 em casa, contra o Vasco e contra o Botafogo. São jogos que dá para ganhar, dá para usar a torcida, o Vasco está praticamente entregue, então é uma vitória praticamente certa, e o Botafogo vai ser um confronto diretaço, vai ser um jogaço na última rodada. Por outro lado, o próprio Botafogo tem o Corinthians fora de casa, e também o outro jogo é o Paulistano fora de casa. É um jogo muito difícil para o Botafogo. O Minas também tem pela frente aí um Cearense e um Brasília, que sempre enchem o saco. Eu acho então que o Bauru realmente pode, se fizer tudo certinho, chegar pelo menos aí na 7ª posição, quem sabe. Eu queria falar um pouquinho de 2 times aí, do Minas e do Brasília, notadamente. Primeiro do Minas. Cara, o que aconteceu com o Minas nos últimos jogos? 3 derrotas, não tem jogado bem. Leandrinho não tem... O Leandrinho, se você pegar os números, tem funcionado, mas aquele jogo coletivo, parece que o pick and roll do GG com os pivôs, que era tão bem feito, não tá mais rolando. Não encaixou direito, né? Então, desde que chegou, o Leandrinho tentou ali se adaptar, a equipe tentou se adaptar à chegada dele, mas o Leandrinho é um jogador que retém muito a posse de bola, né? E essa é uma característica também bastante comum ao GG. Só que o GG retém a posse de bola para criar para a equipe. E o Leandrinho é um jogador muito mais individualista. E não que isso seja um ponto negativo, ele realmente... Sim, e como você falou, ele tem produzido. O problema é que ele não tem conseguido envolver os outros companheiros. E ele é um jogador que tem muito volume de jogo. E se você tirasse volume de jogo de nomes importantes que vinham atuando bem, como GG, Leozão, que tinha uma sintonia ali muito boa com o armador, o próprio Coleman, que é um pouco inconstante, né? Geralmente entra na partida apenas na reta final, mas ainda assim causa um grande impacto justamente no momento de definição, acaba comprometendo, né? Então é uma equipe que em determinados momentos chegou ali flertar com a 6ª, 5ª colocação, teve um começo muito bom, um trabalho excepcional ali do Espiga, mas que desde a chegada do Leandrinho ali não se encontrou, né? Então é uma grande incógnita, pelo menos para mim, nesses playoffs. Então, e tem aquela história da previsibilidade, né? Você acaba sabendo que vai acabar ali com o Leandrinho a jogada, geralmente, né? Você pode ver que o volume de jogo dos companheiros caiu, né? Mesmo dos que não são da posição dele. Caiu depois um pouco que ele chegou. Então é um trabalhão para o Espiga, porque ao mesmo tempo aconteceu tudo isso, mesmo ele tendo apenas 7 jogos, né? Ele passou um tempo machucado. E vamos ver, cara, eu queria muito que encaixasse, mas por outro lado também tem aquela velha história de mais uma vez o Leandrinho chegar no NBB já para o segundo turno.
Ele não pegou nenhum time ainda desde o começo da temporada. Vamos ver, tomara que ele fique no Minas ou arranje alguma outra equipe para a próxima temporada e fique desde o começo, porque eu queria ver esse time jogando, o Leandrinho jogando em algum time desde o começo. É só tomar como exemplo o Varejão. O Varejão, ano passado, foi extremamente prejudicial ao Flamengo. Tirou o JP Batista, que até então era um dos principais candidatos ao MVP do campeonato, jogou o JP no banco, não rendeu, travou o Flamengo, porque ele estava devagar, não estava bem fisicamente, e esse ano é outro jogador. Não é o Varejão do Cleveland? Não é o Varejão do Cleveland, mas é um pivô de elite no cenário nacional. Então, eu queria muito ver o Leandrinho no Brasil desde o começo de uma temporada. Sim, e embora o Leandrinho não sofra do problema físico que o Varejão sofreu, porque ele tem uma condição física boa, apesar de algumas lesões crônicas, é muito diferente você fazer parte de uma equipe desde o começo da temporada, pegar o trabalho físico, técnico e tático da pré-temporada, entender o sistema de jogo, aperfeiçoar isso nos dias a dias de treinamentos, porque com a temporada regular rolando, e muitas das vezes equipes fazendo viagens longas, tendo um jogo atrás do outro, é difícil pegar esse entrosamento, esse feeling no meio da muvuca de jogos. Então, a gente fala muito do Leandrinho, mas é difícil você depositar toda a expectativa diante dessa situação. É muito diferente, como você disse, você começar o trabalho lá atrás, fazendo toda a preparação, entendendo como vai funcionar a equipe, como cada companheiro gosta de jogar, distribuir bem esse volume de jogo, você chegar assim de supetão, opa, cheguei. É outra situação, né? E falando de preparação, a gente já pode usar esse gancho para falar do Brasília, que aconteceu com o Brasília aquilo que eu, pelo menos, você também acho que compartilhava da minha opinião, mas que a gente falou desde o começo da temporada. O Brasília montou um time aos 48 do segundo tempo para o NBB. Em termos de mercado nacional, só conseguiu atrair jogadores identificados com a cidade e extremamente em fim de carreira, como por exemplo o Nezinho e Arthur. E aí quando eu digo fim de carreira, não estou falando de modo depreciativo, mas sim em termos de idade. Né? O mercado começa a se fechar um pouquinho para eles, e eles acharam ali um time em Brasília, com a torcida que eles são identificados, o ginásio que eles são identificados, a cidade e tudo mais. Foram buscar essa qualidade que faltava no mercado internacional, conseguiram 2 excelentes nomes no Graterol e no Zach Graham. O Rick Sanchez foi uma aposta meio errada, e no meio da competição eles conseguiram aí de volta o Ronald, né, que acabou o período de suspensão dele, que ficou 2 anos fora, e o Gui Santos, que saiu do Bauru em busca de mais minutos, apesar de não ter mais minutos no Brasília, diga-se de passagem, mas saiu em busca de mais espaço na capital federal. E conforme o time foi jogando, foi tendo tempo de treino, foi as coisas, conseguiu fazer aí um bom campeonato, principalmente um bom segundo turno. No primeiro turno, o Brasília teve o quê? 2 vitórias. Acho que foi isso, né? E agora está aí na 10ª posição, podendo pegar, quem sabe, numa combinação improvável de resultados, mas pode acontecer, até uma 8ª posição aí para os candangos, o que daria a eles o mando de quadra nas 8ª de final. Quem diria? Por outro lado, antes de passar a bola para o Pedro, há o problema salarial. E o principal nome do time, que é o Zach Graham, é muito sensível quanto a isso. Independente de estar certo ou errado na sua opinião, mas, por exemplo, no último jogo, apesar da vitória contra o Pinheiros, o Zach Graham não jogou porque não tinha recebido o último salário. Ele tinha dado um prazo para a diretoria para receber, esse prazo ainda não tinha sido cumprido. Então tem que ver como vai ficar essa parte financeira do time para os playoffs. Eles têm que estar tudo em dia, porque senão o cara não joga, né? E eles precisam muito do Graham. Passando por esses 2 pontos, é um crescimento e tanto do Brasília, né? Mas é um crescimento, como a gente tinha comentado lá no começo, esperado, né? É uma equipe que não teve ali um tempo de preparação, foi montada às pressas, não teve a disputa de um campeonato regional forte, e evidentemente que ela ia construindo sua identidade ali no decorrer do NBB. E por conta disso, o primeiro turno foi muito ruim para a equipe ali
ficou na lanterna da competição durante grande parte da primeira metade da temporada, brigando com Joinville, com o Cearense, que também teve um início ruim, mas a equipe explodiu no segundo turno, né? Se nas primeiras 13 rodadas venceu apenas 2, nas últimas 9 partidas venceu mais 7, ou seja, um desempenho ali digno de G4. É bom ver que esses jogadores mais experientes, como o Nezinho, o Arthur, têm sido fundamentais para o crescimento dos jovens. Porque Pedrinho Rava, Gui Santos, que chegou depois, Pedro, que na última temporada defendeu Brasília e foi para. defendeu Caxias e foi para o Brasília nessa temporada, tem ganhado mais tempo de quadra e tem respondido muito bem, como foi na virada histórica diante do Pinheiros na última semana, quando a equipe estava atrás, foi buscar o jogo mesmo sem esses principais jogadores. O Nezinho foi ejetado, o Arthur sentiu uma lesão, como você falou, o Zac Graham estava fora por problemas financeiros. Então, foi ali a segunda unidade que respondeu muito bem. Isso faz com que a equipe, além de ganhar posições, chegue com a confiança em alta para os playoffs. Ainda tem muita água para rolar nessas 2 rodadas, não sabemos em que posição o Brasília vai ficar, mas independentemente disso, a perspectiva é muito boa, porque você chegar em alta num momento de definição, com os jovens respondendo bem, com jogadores experientes auxiliando eles e tendo até mais responsabilidade dentro da equipe, e uma torcida extremamente apaixonada que tem lotado a SESB, eu acredito que também ao lado do Bauru é uma equipe que pouquíssimos oponentes vão querer enfrentar por conta da tradição, do crescimento, do momento positivo. Eu acho que é uma equipe para se abrir o olho que pode aprontar sim. Pode sim. Você falou do Pedro, é verdade, eu esqueci de mencionar, né, que estava lesionado, voltou recentemente e voltou bem. Voltou bem, tem um bom chute de 3, espaça a quadra, bom jogador também. O que pesa contra, eu acho aí, que é que o time tem Flamengo fora e Minas fora. Né? Nas últimas 2 rodadas, são 2 jogos dificílimos, tem boas chances aí de sair 2 derrotas. Mas só do time já conseguir se classificar com várias rodadas de antecedência para o playoff, já é aí um grande feito para o time, para o André Germano. E vamos lá, eu acho difícil o time ficar em 12º, mas mesmo que o time fique em 12º, vai dar trabalho para o Paulistano. Vai dar trabalho pro Botafogo se ficar em 11º. Vai dar trabalho pro Corinthians ficar em 10º. Cara, é um time chato de pegar. Já ganhou de Bauru, já ganhou de Pinheiros. Não, também ao lado do Bauru, acho que é o time que a galera menos deveria querer enfrentar, digamos assim, né? É um time realmente complicado. Mas vamos lá, vamos passar ali. Abaixo vem São José Cearense. A gente comentou um pouco sobre o São José Cearense nos podcasts passados, sobre o Cearense no último com o Betinho também. Então a gente chega ao último pelotão, aquele que não tem mais chance de chegar aos playoffs. Vasco e Joinville possuem 5 vitórias e 19 derrotas, mas o Vasco leva vantagem no confronto direto. Então hoje quem cairia seria o Joinville. Triste, né, a participação desses dois. O Vasco por tudo que representa e pela maneira que caiu, né, e o Joinville pelo bom começo que teve. A gente esperava que o Joinville fosse brigar pelas últimas posições, era notadamente um dos elencos mais limitados da competição, mas teve um bom início, né, venceu aí acho que as 2 das 3 primeiras partidas, estava brigando lá em cima, e de lá para frente foi só decepção, né, tanto é que venceu 2 no comecinho e hoje tem 5 vitórias só. Sim, uma campanha extremamente decepcionante das 2 equipes, né? Cada uma por um motivo diferente. Joinville aí tem muitas limitações técnicas em função do baixo orçamento que tem, né? Na verdade, Joinville foi inscrito praticamente aos 48 do segundo tempo, né? Desde a última temporada, quando a equipe conseguiu dentro de quadra garantir a permanência na elite do Campeonato Nacional, a equipe conviveu aí dias e noites atrás de patrocínio para dar continuidade no projeto, conseguiu isso aí no apagar das luzes. Mas, enfim, conseguiu montar a equipe, teve um início de temporada muito bom, mas aos poucos essas deficiências foram vindo à tona e a equipe foi caindo ladeira abaixo na tabela de classificação. O Vasco é um pouco diferente, tem um orçamento infinitamente, ao menos na teoria, maior que o Joinville. Possui aí grandes jogadores dentro do elenco,
fez algumas apostas para essa temporada, como o Vitinho, que vem muito bem, é um dos poucos que se salvam no Vasco, ao lado do Duda, mas a equipe não consegue engrenar. Muito por conta dos bastidores, enfim, da falta de um banco mais qualificado. A equipe oscila muito durante as partidas, às vezes rivaliza com adversários até mais fortes, mas como foi contra o Mogi, não sei se você se lembra, com um buzzer beater do Deodato espetacular, Sim. e quando a vitória parecia garantida, isso é fruto do desnível técnico entre titulares e reservas, e também do que a gente falou, do bastidor do clube, que é muito conturbado. Eu vou abrir um parênteses rapidão, se for do patrocínio, eu esqueci de mencionar. O Corinthians fechou um patrocínio de 2 anos nessa semana, então, muito legal aí. Talvez, assim como o Botafogo, seja um clube aí com tradição no futebol que esteja fazendo o planejamento passo a passo, com o pé no chão, sem grandes loucuras e que pode crescer muito para a temporada que vem. Fecha parênteses. Mas, já até aproveitando o gancho, quem não faz isso e foi totalmente desvairado para a elite do NBB foi o Vasco, né, como você já disse. E eu acho que esse jogo do contra o Mogi, cara, eu acho que foi a partir dali o Vasco se entregou de vez. O Vasco não teve uma atuação sequer razoável depois daquilo. Acho que aquilo lá foi tipo, foda-se, perdão a palavra, sabe? Tipo, não é pra gente, não vai dar. Depois daquilo, o Core saiu, o Stocks já tava saindo também. Aquele jogo ali foi realmente um divisor de águas. Ver o Bial chorando no fim foi triste, o Duda chorando, tá, deitado na quadra logo depois do buzzer beater também foi uma cena meio forte. Cara, olha só, você pega um time que se ancora em um único jogador que é o Holloway, perde esse cara antes do começo do NBB. Aí vai, ainda tem o Core, tudo bem, perdeu o Core. Stocks chegou no meio da temporada, saiu depois de 2, 3 jogos. Freelove, Mudrow saiu também. Gemerson, que era um dos principais jogadores, ficou um bom tempo machucado. Caio Torres chegou e não agregou. Assim, agregou, mas não a ponto de mudar o patamar do time. Cara, não tinha pra onde correr. O Vasco é um caos, tanto em quadra como fora dela, tá? Eu dou um pouco de dó. Aconteceu aquela história também do Alberto Bial com o Sadi, deu uma cotovelada no cara no meio do jogo. Não dá para entender o que é o Vasco nesse ano. Incrivelmente, ele ainda não tá na última posição, tá? O Joinville. Por tudo isso que aconteceu, eu acho que o Vasco merecia, sim, ficar com a última posição, porque o Vasco só existiu nesse campeonato. Foi só polêmica em cima de polêmica, saída de jogador em cima de saída de jogador, novos atrasos de salário. Tá? Eu recomendo para vocês que estão ouvindo aqui ainda, a entrevista do Felipe Souza, do blog do Souza, é a última matéria dele, tá? Vocês entram lá no site dele, blogdosouza.com, e que vocês vão ver. Ele fez uma entrevista com o Jorge Veríssimo, que é o vice-presidente de quadra e salão do Vasco. Você vê que a diretoria está bem desconexa com o que está acontecendo com o time. Os caras estão no mundo da lua. Tá? Os caras estão no mundo da lua, não tem outra palavra. Garantiu que o projeto do Vasco vai continuar, mas vamos ver, né? Tem que ver se o Vasco vai permanecer, como é que vai ser feita essa questão de rebaixamento e acesso, né? Porque tem Liga Ouro, tem o Campeonato Nacional, tem que ver tudo isso daí também, como é que vai acontecer. E torcer para nenhum time acabar também, né? De uma temporada para outra. Mas se for seguir o regulamento, o Vasco está perigando mesmo. Antes de passar mais uma vez a bola para o Pedro, Vasco e Joinville tem 2 jogos cada. Vasco tem Corinthians fora e Pinheiros fora, são 2 jogos em São Paulo. Joinville tem Bauru fora e Franca fora, são 2 jogos no interior paulista. Grandes chances de virem 4 derrotas, e aí seria melhor para o Vasco. Né? Mas o que você acha aí, Fábio não, perdão. É que o Fábio tá sempre com a gente, hoje ele não tá. E aí, o que você acha, Pedro? A tabela realmente é muito complicada para os dois. A tabela do Joinville é ainda mais difícil. Aliás, também depende de como o Franca vai chegar para a última rodada. Talvez se já chegar classificado, classificado já tá, mas se já chegar com a liderança segurada, talvez acabe preservando alguns jogadores, pode ser que ali pinte alguma coisa. Do Vasco, realmente eu não espero mais nada. Como você falou, é uma equipe que não tem nem o que falar, né? É difícil você traçar um panorama do Vasco,
porque a realidade do clube é desconexa da realidade. E isso vale assim, em comparação com qualquer outra equipe. Não dá nem para comparar o Vasco com o Joinville. A única coisa que eles se assemelham realmente é na campanha, porque de resto não tem nada em comum. E até por isso que eu acho que não só eu, mas com exceção dos torcedores vascaínos, que não tem nada a ver com isso, mas eu acho que é o desejo da maioria, para não dizer de todas as pessoas, de que o Vasco termine na última posição, porque, ao menos pelo regulamento da competição, somente o Lanterna vai cair e a única vaga de promoção virá da Liga Ouro do campeão. Mas, em caso de queda dentro de quadra do Joinville e possibilidade aí que, na realidade que vive o Vasco, isso realmente é muito plausível, o Vasco poderia encerrar as atividades. Então, abriria uma segunda vaga na Liga Ouro. O que a gente espera é que realmente, eu compartilho da sua opinião, eu realmente torço para que nessas duas últimas rodadas, embora seja difícil, para que o Joinville ultrapasse o Vasco da Gama e, dentro das possibilidades, essa seriedade com o projeto seja premiado com a permanência na elite do Campeonato Nacional. Porque nessa entrevista, inclusive, o vice-presidente aí de quadra de salão do Vasco garantiu que o projeto continua, mas não sei se até que ponto dá para levar em consideração, né? Eu acho que é o seguinte, o Joinville luta em quadra, né? É um projeto sério, uma cidade também que abraça o time, e é um time que luta em quadra, sabe? O Cook, tem Starks, tinha os irmãos Vezaro, né? Agora tem só o mais velho, já que o Vezarinho foi para o Rio Claro, inclusive queria falar com você sobre isso. Mas tem também ali Matias, Jerônimo, é um time que luta, cara, que tem boas atuações individuais, Jefferson Socas, que tem boas atuações individuais, mas que o coletivo deixa um pouquinho a desejar, né? Até por não ter a mesma profundidade dos outros times, mas sempre é um jogo aguerrido, sempre é um jogo complicado que o Joinville faz. Mas falando aí já do Vezarinho, faltando aí apenas, hoje a gente está gravando numa terça-feira, vocês provavelmente estão ouvindo isso aqui na quarta ou na quinta, mas o NBB acaba a primeira fase na próxima terça, dia 26. E o Joinville vai acabar a temporada aí, né? Porque não vai se classificar para os playoffs. Podia esperar um pouquinho pro Vezarinho ir, não podia não? Eu achei meio esquisito, cara. Apesar de ser um jogador que não tem a mesma importância do seu irmão no elenco, mas tá ali na rotação, sempre entra tal. E ele foi faltando 5 dias e 2 jogos, 5, 6 dias e 2 jogos para acabar a tabela do time, e o time precisando de vitória. Eu achei meio estranha a saída dele já, hein? Sim, realmente é estranho, né? O Vezarin foi contratado pelo Rio Claro para repor a perda do Tatu, que acabou se lesionando. Mas acho que poderia ali rolar um papo de, poxa, a gente sabe que Tatu é um jogador importante dentro do sistema do Rio Claro, e vai precisar de um substituto, mas a Liga Ouro é extensa, tá começando agora, tá na metade do primeiro turno ainda, tem ainda mais alguns jogos e todo o segundo turno pela frente, além dos playoffs. Eu acho que dava para rolar uma conversa aí, porque o Vezarin não é só importante para o Joinville, como ele é identificado com o Joinville, né? Já tá algumas temporadas lá, ele e o irmão dele, eles digamos que renasceram para o basquete lá, depois de complicações aí, tanto dentro quanto fora de quadra, com lesões gravíssimas, superação de um câncer, enfim. Dava para ter rolado essa conversa. Vai fazer muita falta, porque, como você disse, o elenco não é profundo, muito longe disso, tem sérias limitações, e o Vezarin, embora jovem, já tem um papel importante, não tanto igual o Vezaro, não mais velho, mas ele auxilia muito bem ali na distribuição do volume de jogo, junto com o Socas também. Eu achei é estranho, eu achei estranho. É uma peça a menos pro Daniel Lazier, que é o técnico do Joinville, usar aí nessas últimas 2 partidas. Mas, bom, eu acho que a gente conseguiu passar por quase todo mundo, né? Falamos aí, não falamos individualmente de todos os times do blocão ali do meio, né? Do centrão, vamos emprestar um termo do cenário político brasileiro, né? Não falamos de todo mundo do centrão, mas realmente porque ficaria muito longo esse podcast. E nas próximas semanas a gente vai falar aí dos prêmios individuais, dos playoffs e tudo mais. O que mais você tem de análise aí sobre essa primeira fase? O que mais tem a dizer
sobre esses 182 jogos da primeira fase do NBB? Na verdade, antes de fazer um compilado geral, eu só queria falar uma última situação dessa briga aí contra o rebaixamento. Eu só À espero vontade. que, independentemente do que aconteça dentro de quadra, que a Liga tenha um pouco um pulso mais firme para a próxima temporada. Que não é a primeira vez que a gente vê algumas situações de atraso de salário, principalmente com o Vasco da Gama, e situações que a Liga acaba aliviando um pouco a barra por ser um clube gigantesco, com uma tradição enorme, um clube de camisa que vem do futebol, que traz um espaço na mídia, enfim, todo o apelo também em relação à torcida. Então eu espero que isso para a próxima temporada, independentemente da continuidade do Vasco ou de outros clubes, que isso tenha um pouco mais de cuidado, porque isso compromete um pouquinho o campeonato. Mas fora isso, vamos ver o que vem pela frente nessas últimas rodadas para os dois clubes. Agora, de última observação, cara, eu gostei muito dessa primeira fase. Eu acho que não foi tão nivelada na parte de cima como foi na última temporada, em que os 5 primeiros ali teve uma proximidade maior. Eu acho que destoou um pouquinho aí nessa trinca de Franca, Flamengo e Pinheiros. Mas acho que o pelotão intermediário, embora tenha sido muito irregular, deu uma disputa legal. A gente vê muitas trocas de posição, e tanto é que com a última rodada sendo disputada simultaneamente os sete jogos, vai gerar várias trocas instantâneas. Então, em determinado momento da partida vai ser um cenário, em determinado momento vai ser outro. Isso é muito bacana. É uma tradição que a última rodada de todos os campeonatos, não só do basquete, mas enfim, sejam assim. Isso é muito legal. Então, a expectativa que eu tenho aí para essa última semana, essa reta final de NBB, são jogos equilibradíssimos, muita coisa em disputa, muita coisa mesmo. Não se engane que está chegando a reta final e está tudo resolvido, não tá. E a expectativa vai crescendo ainda mais com a proximidade dos playoffs. E quando chegar nos playoffs, aí sim, aquele boom que todo mundo deposita mais expectativa, enfim, acompanha mais de perto porque realmente ali é o ápice da temporada. Mas você adiantou minha próxima pergunta. Eu ia falar justamente aí do fato da última rodada ser disputada todos os 7 jogos na terça-feira às 8 horas da noite. Vai ter a transmissão do Flamengo e Cearense, mas todos os jogos vão ser disputados ao mesmo tempo. Você acha positivo isso? Você curte? Eu curto, porque isso mexe bastante com a realidade de todos os clubes, sabe? Quando você entra em quadra já sabendo os resultados, algumas vezes eles não acontece aquela combinação que você precisa, o jogo acaba perdendo um pouco de importância e, embora ninguém jogue para perder, o jogo acaba perdendo seu valor. Você entra mais relaxado, você já sabe que, pô, não vai dar para chegar naquele objetivo, vamos ter que esperar, tipo, nos playoffs em uma outra condição, ou, ficou para a próxima temporada, enfim. Eu acho que os jogos acabam ficando mais xoxos, sabe? Então eu acho que o fato deles serem simultâneos é uma medida bastante legal, porque você vai ter que ficar com um olho aqui, outro lá, aquela adrenalina, putz, se mudar um resultado aqui, muda todo o chaveamento dos playoffs, e o chaveamento dos playoffs é realmente muito importante, a gente sabe que algumas equipes têm dificuldades contra determinados adversários, então é uma possibilidade bacana, assim, de ver tudo isso junto, assim, ao mesmo tempo, alternando a realidade dos clubes, assim, uma fração de segundo. Você gosta também ou você é contra? Eu gosto sim. Justamente pelo fato, perdão, gente. Justamente pelo fato de que você tem que entrar para ganhar. Eu até acredito que eles não saibam dos resultados dos outros jogos enquanto eles estão em quadra. Então você tem que entrar para ganhar, você tem que fazer o seu para garantir aí a classificação, subir uma posição para conseguir aí o seu objetivo, certo? E nesse sentido que eu gosto bastante. Para quem é fã, né, para quem gosta de assistir aos jogos, ficar vendo ali como cada resultado vai interferindo na classificação
Eu acho também muito divertido. Eu acho que essa vantagem eu gosto bastante. Apesar de ser numa terça-noite, eu acho que faria mais sentido se fosse no final de semana, mas eu gosto bastante mesmo assim. Eu acho que mais um ponto negativo nessa rodada decisiva é que além de ser no meio de semana, que tem um engajamento menor, é que também a partida que vai ser transmitida não tem assim tanta importância em termos de classificação, porque provavelmente o Franca já vai ter garantido a liderança, o Flamengo vai estar ali ou brigando com o Pinheiros, ou talvez já vai ter segurado também a segunda colocação, e o Cearense ali, tipo, não é um dos clubes que mais pode mexer com a tabela de classificação. Então eu acho que ou se rolasse mais alguma transmissão em 2 ou 3 canais, simultaneamente poderia ter um acompanhamento melhor assim, para o público, ou que a partida transmitida, se fosse apenas uma mesmo, fosse uma partida assim, que tivesse um impacto maior na tabela de classificação. De resto, eu acho muito bacana a gente ver que realmente rola aquela tensão no ar, até quando as partidas já se encaminham para o final, jogadores ali tentam descobrir com pessoas próximas quanto que está a partida de interesse. Eu acho isso muito bacana. Podia ser um Minas e Brasília, né? Eu acho que ali seria o jogo mais emocionante dessa última fase, por ser um confronto direto. Mas a gente tem também Bauru e Mogi, que define G4 e posições no G8, Franca e Joinville, que define rebaixamento e liderança ao mesmo tempo, Pinheiros e Vasco na mesma situação. Realmente tinha jogos mais interessantes do que Flamengo e Cearense. Mas fazer o quê? Isso eu acho que não dá para mudar, porque 2 transmissões simultaneamente no Facebook não tem como, e só se fosse para o Twitter, eu acho que não vai rolar. Vai ficar só nessa aí mesmo. Mas tudo bem, fazer o quê? Sim, sim, eu levantei essa possibilidade pensando em caso as principais emissoras de televisão, Fox Sports, Band Esportes e ESPN, fizessem ali uma transmissão especial. Terça era dia da ESPN, mas já há mais de um mês já não rola a transmissão no canal, então seria uma possibilidade de ter uma transmissão no canal da TV fechado e uma através das redes sociais, no caso o Facebook. Né? Realmente, eu acho que é por aí, mas a vantagem é que os playoffs nas últimas 2 temporadas foram integralmente transmitidos. Acredito que nessa vai ser também, e com os jogos de sábado na Band e o resto tudo na internet, né? Eles evitam colocar partidas no mesmo horário, justamente para poder transmitir. E quanto a isso, eu acho que a gente não vai ter muito com o que se preocupar. Lembrando que na próxima semana, na segunda-feira, vai sair a análise das transmissões, igual eu fiz no primeiro turno, vai sair de toda a primeira fase do NBB. Então, se você está vendo isso antes da segunda, marca aí no calendário para acessar a Locomotiva na segunda-feira. Se você está vendo depois, se você está ouvindo depois da segunda-feira, volta no nosso site, nas nossas redes sociais e procura aí que você vai achar. Segunda, lá pelo meio-dia, vai ter isso daí no ar. Bom, Pedrão, algum recado antes de ir embora? Bom, queria agradecer pelo convite mais uma vez. Estou aqui participando do podcast da Locomotiva Esportiva. Sempre muito bom estar aqui com você. A gente bate um papo legal, traz muitas informações, análises, perspectivas para quem está acompanhando. Eu queria deixar aqui um recado, aproveitando o gancho que você falou da matéria que você vai fazer análise. Eu queria ressaltar que, assim como na temporada passada, nós do Laranja Pulsante vamos fazer a cobertura de todos os jogos dos playoffs, de todas as séries. Então, independentemente do confronto, vai ter uma matéria lá no site. Você, independentemente do seu time, da sua região, vai poder acompanhar isso de pertinho, caso você tenha perdido a transmissão ou você tenha visto o jogo e queira analisar a partida, ler sobre o confronto, enfim. É isso, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Também nos playoffs da competição vou voltar aqui com o Lucas e a gente vai produzir mais conteúdos bacanas para vocês ficarem por dentro de tudo que vem aí pela frente. Lembrando que na última semana eu participei do podcast do Laranja Pulsante sobre a análise antes do sorteio da Copa do Mundo, dos grupos da Copa do Mundo de basquete. O sorteio já aconteceu, o grupo do Brasil é Grécia, Nova Zelândia e Montenegro, mas se você quiser, você pode entrar lá e dar uma olhada no que a gente falou, tá no site da Laranja, tá nas nossas redes sociais também.
Mais uma vez, galera, apoie a mídia independente. A gente vai fazer agora podcasts na próxima semana. Se der tudo certo, com 2 convidados na próxima semana. Vamos ver se vai rolar. A gente não posso falar quem ainda, porque eu não sei se está certo, mas se der tudo certo, na próxima semana com 2 convidados. E depois, semanalmente, conforme forem acontecendo as fases dos playoffs, a gente vai falando. A gente vai trazendo conteúdo legal para vocês. E o Mercadão já está sendo produzido. A gente já está preparando as artes. Logo, logo vem Mercadão aí, hein, galera? Bom, é isso. Obrigado, Pedro, pela presença mais uma vez aqui. Sempre um prazer receber o nosso programa. Até a próxima, galera. Abraço, falou!